Olá, alunos do nono ano. Meu nome é Renata, eu sou professora de matemática. Estou aqui para dar uma aula para vocês do PET 1, semana 1, sobre dízimas periódicas e fração geratriz. Então, no PET 1, na semana 1, a gente vai ver sobre as dízimas periódicas e fração geratriz. Mas antes, nós vamos relembrar o conjunto dos números racionais, que ele é representado pela letra Q. O que é o conjunto dos números racionais? Ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, na forma de A sobre B. Então, vocês já conhecem fração, né? Toda fração a gente representa assim, esse A é qualquer número natural, tá? E o B, ele é qualquer número natural, só que ele tem que ser diferente de zero. Eu não vou falar qualquer número natural, não. Vou falar qualquer número inteiro, porque ele pode ser negativo também, tá? Então, qualquer número inteiro, positivo ou negativo. E o B, ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser um número diferente de zero? O que é uma fração? Fração significa uma divisão, tá? Então, esse traço de fração é a mesma coisa de eu estar dividindo, de colocar aqueles dois pontinhos de divisão. Tá? É a mesma coisa. Então, toda fração corresponde a uma divisão. Toda fração corresponde a uma parte de um inteiro, certo? Então, por exemplo, se eu falasse, olha, eu comi a fração de uma pizza. Então, quer dizer, eu comi uma parte da pizza, certo? E o B que é o número que eu vou dividir, que é em quantas partes que eu vou dividir, porque toda fração representa uma divisão. Então, quando eu estou representando uma fração, é a mesma coisa de eu estar dividindo o de cima pelo de baixo, certo? Então, o divisor, ele nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero, certo? Então, o divisor não pode ser zero, por isso que o B tem que ser diferente de zero, tá? Exemplos. Vamos ver. O conjunto Q, ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, vamos ver os números que podem ser escritos na forma de fração. Aqui, letra A, uma operação dessa, 230 menos 200. Vamos ver se ela é possível no conjunto Q. Tem como de 230 eu tirar 200? Tem, não tem? 230 menos 200, vão sobrar quanto? 30. Positivo, não é? Porque eu tenho mais do que eu estou tirando, né? Eu tenho 230, eu tiro 200, eu vou ficar com 30 positivo, porque eu tenho mais do que eu estou tirando, certo? Toda vez que eu tenho mais do que eu tiro, eu vai ficar positivo. Então, esse 30 positivo, ele pertence ao conjunto Q, porque ele pode ser escrito na forma de fração. Todo número inteiro, gente, pode ser escrito na forma de fração. Às vezes você vai ver assim, ó, 30 não pertence ao conjunto Q, você vai achar que não pertence. Por quê? Porque ele não está escrito na forma de fração, ele não está na forma A sobre B, um número sobre o outro, né? Mas, quando não tem nenhum número embaixo, é como se tivesse o número 1, certo? Então, todo número inteiro, ele pode ser escrito em forma de fração, porque é como se tivesse um 1 no denominador, tá? Agora a letra B, 200 menos 230. Vamos ver, é possível? Lembra que a gente estudou o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, positivos, negativos e o zero, e tem o zero? Então, no conjunto Z, essa operação é possível. De 200, eu posso tirar 230, não é? Então, de um número menor, eu posso tirar um número maior, não pode? Pode. Por quê? Lembra que a gente viu 200 é positivo, porque eu não tenho nenhum sinal na frente do 200, então é como se ele fosse positivo. E o 230 é negativo, né? Tudo que é negativo é que eu estou devendo, certo? E o que é positivo é o que eu tenho. Então, se eu tenho lá uma dívida de 230, aí eu pago 200. Eu vou quitar a minha dívida ou vou ficar devendo ainda? Vou ficar devendo, porque eu paguei menos do que eu estou devendo. Eu devo 230 e estou pagando 200. Então, eu vou ficar devendo quanto? 30. Então, menos 30. Se eu vou ficar devendo, meu saldo vai ficar negativo, né? Então, menos 30 pertence ao conjunto Q, porque ele pode ser escrito na forma de fração.
Então, ele é um número inteiro, todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. É como se tivesse um 1 embaixo, então é como se o denominador fosse 1, menos 30 sobre 1, tá? Então, nós dizemos que o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto Q, por quê? Porque todos os números inteiros podem ser escritos na forma de fração. E o conjunto Z também, porque inteiro negativo também pode ser escrito na forma de fração, tá? Então, eles estão dentro do conjunto Q. Vamos ver o outro exemplo aqui, olha. 3 dividido por 2. Esse sinalzinho, esses dois pontinhos da divisão, eu posso representar uma divisão em forma de fração, não pode? Lembra que eu acabei de falar que toda fração, ela representa uma divisão, não é? Então, esses dois pontinhos, ele pode ser representado em forma de fração, ó. 3 sobre 2. Então, é uma divisão, toda divisão pode ser escrito em forma de fração, tá? Então, se uma divisão, ela pode ser escrita em forma de fração, então pertence ao conjunto Q, tá? Agora, vamos dividir 3 por 2, olha. 3 dividido por 2. 3 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é maior que 2. Aí eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 2, que vai dar 3 ou próximo do 3. Então, vai ser o 1, porque o 2 vai passar, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, tem a tabuada do 2 aqui para vocês darem uma olhada, se tiver alguma dúvida. Então, não pode passar, então vai ser o 1. 1 vezes 2, 2. Coloco 2 embaixo do 3 e vamos subtrair. 3 menos 2, 1. Tem algarismo para baixar aqui, depois do 3? Não tem nenhum algarismo para eu descer ele. Então, o resto, ele deu diferente de 0. O resto deu 1, ó. Olha, o resto aqui é igual a 1. Para continuar a divisão, o que a gente faz? Coloca uma vírgula no quociente e acrescenta um 0 à direita de cada resto que sobrar. Então, essa vírgula que eu coloco no quociente, ela me dá direito a acrescentar um 0 em cada resto que sobrar. Então, colocando o 0 à direita do resto, formou que número? 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, 3 meios, que é a fração aqui, que a gente vai transformar em número decimal, a gente vai, toda vez que eu transformo uma fração em número decimal, eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Então, esse traço aqui não representa a divisão da fração? Então eu vou dividir o 3 por 2. Dividido 3 por 2 deu 1 inteiro e 5 décimos. Então, 3 meios ou 1 inteiro e 5 décimos pertence ao conjunto Q. Por que pertence ao conjunto Q? Porque pode ser escrito na forma de fração. 3 meios já está em forma de fração. Aí eu dividi para ver qual o número decimal que corresponde a 3 meios, que é 1,5. Então, se 1,5 corresponde a 3 meios, ele pode ser escrito em forma de fração. Então, pertence ao conjunto Q. Então, todos os números decimais pertencem ao conjunto Q, porque eles podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, vamos ver o outro exemplo aqui. Como que eu leio esse número aqui? 23 centésimos. Duas casas decimais, a gente lê centésimos. Você lembra de 100. O 100 tem 2 zeros, então duas casas decimais eu vou ler centésimos, tá? Todo número decimal, o que é o número decimal? É um número que é representado por vírgula. Todo número decimal eu posso escrever em forma de fração. Então, ele pertence ao conjunto Q. Como que eu represento em forma de fração? Tirando a vírgula aqui, eu vou ver que número inteiro que ficou, certo? Que número inteiro ficou? 23. Tirando a vírgula, ficou 23. Passo o traço de fração e embaixo eu vou escrever o denominador. O denominador, gente, ele vai ser, ó, 23. Eu tenho dois algarismos depois da vírgula, não é? Eu não leio 23 centésimos, porque 2 algarismos depois da vírgula, a gente não lê centésimos, porque vem de 100. Então, o denominador vai ser 100. Então, se eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, 2 casas decimais, o denominador vai ser 100.
né? Duas casas decimais, 2 zeros. Vocês lembram? 2 zeros. Então, vai ser 100, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu vou dar por último aqui, para não mudar a ordem das letras. Letra G, depois eu volto aqui. Um outro exemplo, 12,5. 12,5, ele é um número decimal, né? Se ele é um número decimal, ele pode ser representado em forma de fração. Como que eu represento 12,5 em forma de fração? Primeiro eu tiro a vírgula, que número inteiro ficou? 125. Passo o traço de fração e eu tenho aqui quantas casas depois da vírgula? Uma casa decimal, né? Porque eu tenho um algarismo depois da vírgula, uma casa decimal. Então, se duas casas decimais eu leio centésimos, uma casa decimal a gente lê como? Décimos, né? Lembra? Vem de 10 que tem um zero. Então, uma casa decimal, o denominador vai ser 10, certo? Uma casa decimal, o denominador vai ser 10. Lembra que o 10 tem um zero só. Então, uma casa, denominador vai ser 10, porque o 10 tem um zero só. Duas casas decimais, o denominador vai ser 100, certo? Agora, vamos voltar aqui, ó, 13%. Toda porcentagem, a gente pode escrever em forma de fração, né? Toda porcentagem, ela representa uma fração de denominador 100. Então, 13% é a mesma coisa que 13, passo o traço de fração, 13 sobre 100, tá? Então, lembram disso, toda porcentagem, ela pode ser escrita em forma de fração. Toda porcentagem é uma fração com o denominador 100, tá? Então, quer dizer que 13%, ele pertence ao conjunto Q, né? Ele pertence ao conjunto Q porque ele pode ser escrito em forma de fração, tá? Ah, já tinha 12,5. Então, olha. Aqui, olha. 0,23, que é 23 centésimos, ele pertence ao conjunto Q. Por que ele pertence ao conjunto Q? Porque ele pode ser escrito em forma de fração, tá? Aqui, 13% pertence também ao conjunto Q. Toda porcentagem pertence porque pode ser escrita em forma de fração. E 12 inteiros e 5 décimos também pertence. Pertence ao conjunto Q, certo? Então, por isso que eu dei esse exemplo para vocês verem quais os números que eu posso escrever em forma de fração que pertencem ao conjunto Q, tá? Agora, nós vamos ver, olha, eu fiz um diagrama aqui para explicar para vocês. O conjunto Q, ele é o maior conjunto que a gente viu até hoje, né? Até a vida de estudante de vocês, o maior conjunto que vocês viram é o conjunto Q. Dentro do conjunto Q, eu tenho o conjunto N e tenho o conjunto Z, certo? Porque dentro do conjunto Q eu tenho os números naturais, os inteiros positivos e o zero. Tenho o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z, que é os números positivos, o zero e os negativos. E tenho também as frações e os números decimais. Então, o conjunto N, ele está dentro do conjunto Z e ele está dentro do conjunto Q, não é? O que eu tenho aqui em Z? Ó, tá vendo? O Z é esse conjunto rosinha aqui. O que eu tenho aqui de fora do Z que não está aqui dentro do N? São os números negativos, né? Os números negativos que eu tenho em Z que eu não tenho em N. E o conjunto Q é esse maior amarelinho. O que eu tenho aqui de fora do conjunto Q que eu não tenho em Z? São os números decimais e as frações. Porque o conjunto Z ele é o conjunto dos números inteiros. Então, ele não tem
Ele não tem metade, ele não tem partes, entendeu? Então, os números decimais e as frações não representam partes do inteiro. Então, não estão dentro do conjunto Z, certo? Os termos numéricos que compõem o conjunto dos números racionais são os números naturais, né? Os números naturais estão dentro do conjunto Q, que a gente viu que todo número natural pode ser escrito em forma de fração, né? Todo número inteiro positivo eu posso escrever em forma de fração. Os números inteiros, negativos também, que podem ser escritos na forma de fração. As frações, os números decimais e as dízimas periódicas. Agora a gente vai falar sobre dízima periódica. Olha, a dízima periódica é bem parecida com o número decimal acima, não é? 12,5, 4,555 reticências. A dízima periódica, a diferença é que vocês estão vendo que o 5 está repetindo 3 vezes e colocou reticências. Agora a gente vai ver sobre dízima periódica. Como surgiram? Vamos transformar a fração 1/4 em um número decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Então, a gente transforma uma fração em número decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Então, vou dividir 1 por 4. Aí, o primeiro eu pego 1. 1 dá para dividir por 4? Não, porque 1 é menor que 4. Então, não dá para dividir. Então, para conseguir dividir 1 por 4, eu vou ter que acrescentar um zero à direita do 1 aqui. Então, toda vez que eu quero acrescentar um zero à direita do número que eu estou dividindo, o que a gente faz? Coloco uma vírgula no quociente. Só que eu estou começando a divisão agora, não tem nenhum número antes da vírgula. Então, eu vou colocar um zero antes da vírgula. E acrescento um zero no quociente. No quociente não, viu, gente? No dividendo aqui, que é o 1. Eu acrescento um zero na frente do número que eu estou dividindo, tá? À direita do número que eu estou dividindo. Então, quando eu coloco essa vírgula, ela me dá direito a acrescentar um zero à direita do número que eu estou dividindo, certo? Aí, agora nós vamos dividir o 10, que colocando o zero, formou que número? 10. 10 dividido por 4. Aí eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 4, que vai dar 10 ou próximo do 10. O 2. 2 vezes 4, 8, porque o 3 vai passar, ó. 3 vezes 4, olha aqui a tabuada do 4. 3 vezes 4, 12, então vai passar. Então vai ser o 2. 2 vezes 4, 8. O 8 é o algarismo da unidade, então coloco unidade embaixo de unidade, tá? 10 menos 8, 2. O resto sobraram 2, né? Então, o resto é um número diferente de zero. Para eu continuar a divisão, eu já coloquei essa vírgula aqui já. Então, essa vírgula dá direito a acrescentar um zero à direita de cada resto que sobrar. Então, eu posso, já a vírgula já está no quociente, eu posso acrescentar um zero à direita do resto, que vai formar 20. 20 dá para dividir por 4? Dá. Aí eu vou ver qual número que eu multiplico por 4 que dá 20 o próximo. O 5, né? Ó, 5 vezes 4, 20. Então, 5 vezes 4, 20. Coloco 20 embaixo do 20. 20 menos 20, 0. Então, 1/4 é igual a quanto? 0,25 ou 25 centésimos, que a gente lê, né? Deu um decimal exato. Não deu? Porque o resto deu 0. Então, fazendo a divisão, deu um número decimal exato, porque o resto deu 0. Então, a gente fala que 1/4 é igual a 25 centésimos, certo? Agora, vamos ver o outro exemplo. Vamos transformar a fração 1/3 em um número decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Toda vez que eu vou transformar uma fração em número decimal, eu divido o numerador pelo denominador. Então, dividindo 1 por 3. Primeiro eu vou pegar 1. 1 dá para dividir por 3? Não, porque ele é menor. Se ele não dá, o que a gente faz? Coloca uma vírgula no quociente e acrescenta um zero à direita do 1. Só que a vírgula não pode ficar sozinha aqui. Eu estou começando a minha operação, não tinha nenhum número aqui. Então, eu coloco um zero, vírgula, e aí eu posso colocar um zero à direita aqui do 1, certo?
Colocando 0 à direita do 1, formou que número? 10, tá? 10 dividido por 3 vai dar 3, porque o 4 vai passar. Ó, 4 vezes 3 são 12, então passa. Então, 3 vezes 3, 9. O 9 é o algarismo da unidade, então ele vai ficar embaixo da unidade. E eu vou subtrair 10 menos 9, 1. Tem algarismo para baixar? Não. Então, sobrou 1. O resto não foi 0. Então, para eu continuar a divisão, eu acrescento um 0 em cada resto que sobrar. A vírgula, eu já coloquei a vírgula aqui no quociente, certo? Então, essa vírgula é da direita acrescentar um 0 em cada resto que sobrar. Então, colocando 0 à direita aqui do resto, formou que número? 10. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Sobrou 1 de novo, tá vendo? Você já viu que o 3 ficou repetindo e sobrou 1 de novo. Coloca um 0 à direita do 1 e vamos dividir de novo. Formou 10. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Então, você viu que sempre vai sobrar 1 e eu vou acrescentar um 0 à direita e vai dar o 3 aqui. Então, a gente já viu que vai dar uma dízima periódica. Então, você repete, coloca o 3 vezes, o número que está repetindo 3 vezes, e coloca reticências, para representar que é uma dízima periódica, tá? Então, olha, 1/3 ele é igual a 0,333 reticências, que é uma dízima periódica. Por que a gente chama de dízima periódica? Porque tem um período que está repetindo aqui, ó. Qual que é o período que está repetindo? O período é o número que está repetindo. O número que eu estou repetindo aqui é o 3. Então, a gente chama o 3 aqui de período, tá? Período é o número que repete. Então, existem dois tipos de dízimas periódicas. A gente tem a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Vamos falar primeiro da dízima periódica simples. O que é uma dízima periódica simples? É quando a parte decimal do número é composta apenas pelo período, tá? Então, o período é o número que está repetindo. Então, uma dízima periódica ela é chamada simples quando a parte decimal do número ela é composta apenas pelo período. Por exemplo, a letra A. A letra A, nós temos a parte inteira, que é o que vem antes da vírgula, e tem a parte decimal, que é o que vem depois da vírgula, tá? Todo número decimal, a gente tem a parte inteira e a parte decimal, tá? A dízima periódica simples é quando a parte decimal é composta apenas pelo período, apenas pelo número que repete. Então, olha aqui, a parte decimal não que vem depois da vírgula. Depois da vírgula, eu tenho só o 2 que está repetindo 3 vezes, né? Então, se o 2 está repetindo, ele é o período. Então, o período aqui é 2. Toda dízima periódica, gente, a gente repete o período 3 vezes para mostrar qual é o número que está repetindo, tá? Então, depois da vírgula, eu só tenho o período, que é o 2, eu não tenho outro número, certo? Então, quando depois da vírgula eu só tenho o período, que é a parte que repete, a gente chama de dízima periódica simples. Por exemplo, a letra B, depois da vírgula aqui, eu tenho 32, 32, 32. Ele está repetindo 3 vezes, tá? O 32? Então, ele é o período, certo? Tem outro número sem ser o período aqui? Não, porque depois da vírgula eu tenho o 32 que ele está repetindo 3 vezes. Então, o período aqui é o 32, certo? O período é o 32. Então, por isso que chama dízima periódica simples. Depois da vírgula, eu só tenho a parte que repete, que é o período. Só tenho o período, não tem outro número diferente do período aqui. Vamos ver a letra C. Na letra C, olha, 281, 280, ó, primeiro você tem 281, depois converte de novo, 281, 281. Então, o período aqui é 281, não é? O 281, ele está repetindo 3 vezes, ó. Uma, duas, 3. Então, o 281, ele é o período, certo? Depois da vírgula, eu só tenho o 281, não é?
que está repetindo 3 vezes? Então, é uma dízima periódica simples. 281. Tá? Então, o período aqui, ele é 281. Tá? Vamos ver na letra D. Vamos ver depois da vírgula, que é a parte decimal. A parte decimal aqui, eu tenho 18, 18 e 18, não é? Só o 18 que está repetindo, né? Depois da vírgula só tem o 18, que é o número que está repetindo 3 vezes. Então, dizemos que a gente só tem um período depois da vírgula aqui. Então, ele é uma dízima periódica simples. O período aqui é 18, tá? Que é o número que eu estou repetindo. Tá? Número que se repete. Agora, nós vamos ver a dízima periódica composta. A dízima periódica composta é quando a parte decimal do número ela é composta também por um ou mais algarismos que não faz parte do período, certo? Por exemplo, a letra A parte decimal é o que fica depois da vírgula, certo? Depois da vírgula eu tenho 3, tenho 2, 2 e 2. Então, qual que é o período aqui? É o 2, que está repetindo 3 vezes, certo? E depois da vírgula só tem o período, que é o 2? Não, eu tenho o número 3 que não está repetindo, certo? Então, eu vou até colocar o 3 de vermelho para mostrar que ele não está repetindo e para mostrar que a gente tem uma dízima periódica composta, porque ela é formada por mais números, ela não é formada apenas pelo período, ela é formada por um número que não repete também, tá? Então, a dízima periódica composta é quando a parte decimal do número é composta também por um ou mais algarismos que não faz parte do período. Então, o 3 ele não faz parte do período aqui, só o 2, que está repetindo 3 vezes, certo? Então, é uma dízima periódica composta, tá? Aqui, vamos ver a letra B. Na letra B, depois da vírgula, o que eu tenho? Eu tenho 1 e tem 32, 32, 32. Ó, o 32 repetiu 3 vezes, né? Opa. 32 aqui repetiu 3 vezes. Então, 32 é o período, porque está repetindo 3 vezes. E depois da vírgula eu só tenho o período? Não, eu tenho um aqui que é o que não repete. Então, eu vou colocar de vermelho para vocês verem que tem um depois da vírgula aqui, atrapalhando o período, né? Quer dizer, não tem só o período, tem um que está atrapalhando aqui. Então, se eu tenho um número que não repete, mais o período, é uma dízima periódica composta, depois da vírgula, tá, gente? Depois da vírgula a gente tem que olhar se eu tenho. Agora aqui, letra C. Na letra C, a gente tem o 5, o 4, vamos ver os números os algarismos que a gente tem. 5, 4, 2, 8, 1. 2, 8, 1, 2, 8, 1. Então, o 281, que é 281, é um número que está repetindo 3 vezes, não é? E o 54 está repetindo? Não. Então, o 54 é a parte que não repete depois da vírgula. Então, se eu tenho depois da vírgula um número que não repete e o período, que é o número que repete, a gente fala que a gente tem uma dízima periódica composta, tá? Agora, a letra D. O que eu tenho depois da vírgula? 24, o 9, 9, 9, certo? Então, o 9 está repetindo 3 vezes, então 9 é o período, né? E depois da vírgula só tem o período aqui? Não, eu tenho o 24 aqui que não está repetindo, certo? Depois da vírgula eu tenho o 24 também. Então, ele é uma dízima periódica composta, porque não tem só o período depois da vírgula, certo? Agora, vamos falar sobre fração geratriz. Assim como os números decimais podem ser escritos em forma de fração, as dízimas periódicas também podem ser escritas em forma de fração, certo? Então, vamos ver aqui as dízimas periódicas simples, como que a gente escreve em forma de fração uma dízima periódica simples, certo? Então, primeiro, letra A, a gente tem 0,333 reticências. Como que eu vou escrever uma dízima periódica simples em forma de fração? Primeiro eu tiro a vírgula e vejo que número inteiro formou antes de começar a repetição. O número inteiro que formou foi o 3, não é? Porque depois ele começou a repetir.
certo? Então, vou colocar o 3 uma vez só, antes de começar a repetição. Então, tirando a vírgula, que número inteiro ficou? 3. Agora, eu passo o traço de fração e embaixo eu vou colocar um 9 para cada número que repete, para cada algarismo do período que repete. O período aqui é o 3, não é? O período aqui é o 3. Então, se o período é o 3 é formado de um algarismo só. Então, eu vou colocar um 9 só, tá? Então, a gente coloca um 9 para cada algarismo do período. Então, o período é um número que repete. O número que está repetindo é o 3. O 3 ele é um número formado de um algarismo. Então, eu coloco um 9 só. A gente vai ver aqui que esse número decimal, ele não tem parte inteira. Ó, a parte inteira dele é o 0. Então, depois, quando tem parte inteira, é um pouquinho diferente, tá? Então, vamos ver primeiro quando a parte inteira é o 0. Depois a gente faz com a outra, né? Aqui também, letra B, a parte inteira também é o 0, né? E a parte decimal, a gente tem 32, 32, 32, né? O 32 está repetido 3 vezes. Então, o 32 é o período. A parte decimal só tem o período, né? Que está na parte decimal. Então, quando a gente só tem o período na parte decimal, a gente viu que é uma dízima periódica simples. Como que eu transformo essa dízima periódica em fração? Primeiro eu tiro a vírgula e vejo que número inteiro que ficou antes de começar a repetição. Olha, antes de começar a repetição, tirando a vírgula, ficou que número inteiro? 32, porque o 0 à esquerda não vale nada, certo? Porque depois começou a repetir o 32, então coloco uma vez só. Passo o traço de fração. Embaixo eu vou colocar um 9 para cada algarismo do período, certo? O período não é 32, né? Não é 32 o número que está repetindo? Então, o período é 32. Quantos algarismos tem o número 32? Ele é formado de 2 algarismos, que é o 3 e o 2. Então, eu coloco um 9 para o 3 e um 9 para o 2. Um 9 para cada algarismo do período, certo? Então, ficou igual a 32, 99 avos, tá? Se vocês pegarem o 32 e dividir por 99, vocês vão ver que vai dar essa dízima periódica. Faz na calculadora aí de vocês para vocês verem, tá? Agora a letra C. Na letra C, nós temos a parte inteira, que é um 1, né? Na letra A e B, a parte inteira é 0. Agora aqui já tem a parte inteira, que é 1. Então, só um pouquinho diferente. Então, ó, primeiro nós vamos tirar a vírgula, né? E ver que o número inteiro ficou antes de começar a repetição. Antes de começar a repetição ficou 12, né? Porque o 2 é um número que está repetindo. Então, eu vou colocar ele uma vez só. Então, antes de começar a repetição, ficou o número 12, formou o número 12, tirando a vírgula. Coloco. Aí eu vou fazer menos, 12 menos, a parte que não repete, tirando, por exemplo, aqui vai ser menos 1, né? Que é a parte que não repete, que é a parte inteira. Menos 1, que é a parte inteira. Então, vai ficar menos 1. 12 menos 1. Passo o traço de fração, tá? Porque, olha, aqui eu tenho a parte inteira, que é o 1. Aqui, na letra B, a parte inteira é o 0. Então, não precisava colocar menos 0 aqui, tá? Só que aqui a parte inteira já tem a parte inteira, então vai ser menos 1, que é a parte inteira. E embaixo, eu vou colocar um 9 para cada algarismo do período, certo? O período é 2, não é? O período é 2, o 2 que está repetindo 3 vezes. Então, 2, ele é um algarismo, ele é um número formado de um algarismo só. Então, eu coloco 9 só, certo? Agora, a gente vai subtrair aqui. Tem que subtrair, não pode esquecer depois de subtrair. 12 menos 1, 11. Passo o traço de fração. 11 nonos. Certo? Se vocês forem lá no calculador e dividir 11 por 9, vocês vão ver que vai achar essa dízima periódica aqui, ó. 1,222. Certo? Vamos para a letra D. Para transformar essa dízima periódica em fração.
Vamos ver, depois da vírgula, eu só tenho o período, que é o 4, não é? Que é o número que está repetindo. 3 vezes, 4, 4, 4 reticências, certo? Então, nós dizemos que é uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula só tem o período aqui, não tem outro número que não repete, certo? Então, vamos tirar a vírgula. Tirando a vírgula, vamos ver que número inteiro ficou antes de começar a repetição. 114. Então, a gente vai pegar a parte inteira, que é o 11, mais o 4, que é o número que está repetindo, que formou 114, olha. Antes de começar a repetição, formou 114. Menos, agora a parte inteira é 11, então menos 11, tá? A gente faz menos o número que não está repetindo, que não é o período, menos o número que não faz parte do período, que é o 11. Passa um traço aqui de divisão. E embaixo a gente vai colocar um 9 para cada algarismo do período. O período não é 4? Não é o 4 que está repetindo 3 vezes? O 4 ele é formado de quantos algarismos? Um algarismo só. É um número formado de um algarismo. Então, eu vou colocar um 9, tá? E agora a gente vai ter que subtrair aqui em cima o numerador. Não posso esquecer de subtrair. Subtraindo 114 menos 11. Então, quanto que vai dar? 114 menos 11? 103, tá? Passa o traço de fração e repete o denominador, que é o 9. Tá? Então, esse é um exemplo para você transformar uma dízima periódica em uma fração, né? Quando a dízima periódica é simples. E quando a dízima periódica é composta? É bem parecido, só que tem um pouquinho de diferença quando a dízima periódica é composta. O que é uma dízima periódica composta? É quando a parte decimal, quer dizer, o que vem depois da vírgula, ele é formado não só pelo período, mas é de um número que não repete também. Por exemplo, depois da vírgula aqui eu tenho 3 que não repete, não é? Vou colocar de vermelho. E o 2, que é o algarismo que está repetindo 3 vezes, que é o período. Então, como depois da vírgula eu tenho um número que não repete mais o período, a gente fala que é uma dízima periódica composta. Então, como que eu transformo aqui em uma fração? Bem parecido, ó. Primeiro eu vou tirar a vírgula e vou ver que número inteiro que formou antes da repetição, antes de começar a repetir, certo? Então, formou que número inteiro? Tirando a vírgula, 132, né? 132. Ó, antes de repetir, formou 132, antes de começar a repetição, porque depois, ó, depois aqui começou 2, 2, repetiu e colocou reticências. Então, 132 menos o número inteiro que formou sem a repetição. Sem a repetição, formou o 13. Sem o 2, sem o período. Sem o 2, que é o período. Então, olha, tirando a vírgula, o número inteiro que formou sem a repetição foi 132, né? Aí agora a gente faz menos o número inteiro que formou sem o período. O período não é 2? Sem colocar o 2. Então, tirando o período aqui, formou 13. Menos 13, certo? E agora, eu passo o traço de fração e vou colocar embaixo. Embaixo a gente vai colocar um 9, a mesma regrinha, olha. A gente viu que a gente coloca um 9 para cada algarismo do período, né? O período aqui não é o 2, não é o 2 que está repetindo 3 vezes. O 2 ele é formado de um algarismo só, então eu vou colocar um 9. Só que tem um número que não está repetindo também, que é o 3. Então, para cada algarismo que não está repetindo depois da vírgula, a gente coloca um 0. Então, depois da vírgula tem o 3, que ele não está repetindo. Então, o 3 é um número formado de um algarismo só, então eu vou colocar um 0 para o 3. Então, é um 9 para o período, porque o período é o 2, ele tem um algarismo só, o número 2 é formado de um algarismo, e um 0 para o algarismo que não está repetindo. Qual algarismo não está repetindo aqui? O 3. O 3 ele é formado de um número formado de um algarismo só. Então, eu coloco um 0, certo? 90.
Agora eu subtraio aqui, que a gente não pode esquecer de subtrair. 132 menos 13 é igual a 119. Passo o traço de fração. E embaixo eu coloco o denominador 90, repete, certo? Vamos ver a letra B. A letra B, depois da vírgula, a gente tem o 0 e tem o 3, que é a parte que está repetindo. 3, 3, 3 reticências. Então, o 3 ele é o período, né, que é um número que está repetindo. E o 0, depois da vírgula, ele é a parte que não repete. Eu vou colocar um de vermelho aqui, para eu saber que depois da vírgula eu tenho o 0 que não repete e tem o 3, que é o período. Para transformar, isso aqui é uma dízima periódica composta, né? Porque eu tenho, depois da vírgula, tem o que não repete e o que repete. Para transformar em fração, eu tiro a vírgula e vou ver que número inteiro ficou, colocando o 3, que é o período, uma vez só, né? Então, que o número inteiro formou até começar a repetição. 103. 103, certo? Agora, o 3 é o período, né? Tirando o período, que número inteiro que formou? 10. Então, vai ser 103 menos 10. Tirando o período, o número inteiro que formou foi 10. Tá? Tirando o 3, que é o período, o número inteiro que formou foi 10. Então, vai ser 103 menos 10. Tá? Passo o traço de fração. E embaixo a gente vai colocar um 9 para cada algarismo do período. O período não é o 3, não é o 3 que está repetindo 3 vezes. O 3 ele é um número formado de um algarismo só, né? Então, vou colocar um 9 só. E eu vou colocar um 0 para cada algarismo do número que não repete depois da vírgula. Depois da vírgula tem o 0 aqui, que eu coloquei até de vermelhinho, que ele é o número que não repete depois da vírgula, tá? Então, o 0 ele é formado de um algarismo só. Então, eu vou colocar um 0 só para representar o 0, tá? Que é o algarismo que não repete. Agora, a gente vai subtrair. 103, subtrai o numerador, 103 menos 10, que vai dar 93. Passa o traço de fração e repete o denominador. Opa, não passou o traço. Passa o traço de fração e repete o denominador, que é 90. Certo? Se você pegar na calculadora e dividir 93 por 90, você vai achar este número aqui, essa dízima periódica. Agora a letra C. É uma dízima periódica porque eu tenho 32 que está repetindo 3 vezes, tá vendo? Reticências. E depois da vírgula, eu só tenho o 32 que está repetindo? Não, eu tenho um aqui, que é o número que não repete depois da vírgula. Se eu tenho, vou colocar ele de vermelhinho para destacar o número que não repete aqui depois da vírgula. Se eu tenho depois da vírgula o número que não repete mais o período, eu já falo que eu tenho uma dízima periódica composta, certo? Vamos transformar em fração, tirando a vírgula, que número inteiro que formou até antes de chegar na repetição? 132, não é? 132, que depois começou a repetir o 32, ó. 132, que depois começou a repetir, 32, 32, tá? Menos o número inteiro que formou, tirando o período. O período não é o 32? Então, tirando o período aqui, olha, que número inteiro que formou, tirando a vírgula? 1, porque o 0 à esquerda não vale nada, então menos 1, tá? Passa o traço de fração, e embaixo a gente vai colocar um 9 para cada algarismo do período. O período aqui não é 32? Não é o 32 que está repetindo 3 vezes? Então, o período é o 32. O 32 é um número formado de quantos algarismos? 2. 2 algarismos, que é o 3 e o 2. Então, 9 por 3, um 9 por 2. E um 0 para o algarismo, para o número que não... E um 0 para cada algarismo do número que não repete depois da vírgula. O número que não repete depois da vírgula é o 1. O 1 ele é formado de um algarismo só, então eu vou colocar um 0 só, certo? E agora a gente tem que fazer subtração aqui no numerador. Ó. Vamos subtrair 132 menos 1, que vai dar 131.
passo o traço de fração. Embaixo a gente vai repetir o denominador, que é 990, certo? Agora vamos para a letra D. A letra D, depois da vírgula aqui, eu tenho 4, tenho 5, 5, 5 e reticências. Qual o número que está repetido aqui? É o 5. O 5 que está repetido 3 vezes. Então, 5 é o período. Depois da vírgula, eu só tenho o período? Não, eu tenho o 4 aqui depois da vírgula que está atrapalhando aqui o período, né? Que tá é o número que não está repetindo. Então, eu vou colocar o 4 de vermelho para mostrar que ele não está repetindo, ele não faz parte do período, tá? Então, para transformar em fração, tirando a vírgula, vamos ver que o número inteiro ficou antes de começar a repetição. 145, porque depois o 5 começou a repetir. 145 menos o número inteiro que formou tirando o período. O período não é o 5? Então, tirando o 5, que número inteiro que formou, tirando a vírgula? 14, né? Menos 14, tá? Então, primeiro a gente pega o número inteiro que formou, tirando, até chegar na repetição, né? Então, 145, depois o 5 começou a repetir, menos o número inteiro que formou, tirando o período. O período não é 5? Então, tirando o 5, que número inteiro que formou? 14, menos 14. Vamos passar o traço de fração e embaixo eu vou colocar um 9 para cada algarismo do período. O período é 5. O 5 é um número formado de apenas um algarismo. Então, eu vou colocar um 9 só. E o algarismo que não repete depois da vírgula é o 4, né? O 4 ele é um número formado também de um algarismo só, né? Para escrever o 4, o número 4, eu só uso um algarismo, que é o 4. Então, para cada algarismo que não repete depois da vírgula, a gente coloca 0. Então, 0, porque o 4 ele só tem um algarismo, certo? Agora, nós vamos subtrair. 145 menos 14. Então, 145 menos 14 vão dar 131. 131, passo o traço de fração. Opa! E aqui eu vou colocar o denominador, repetir o denominador, tá, gente? Que é 90. Certo? Se você pegar na calculadora aí, ó, pegar na calculadora e dividir 131 por 90, vocês vão encontrar aí o número 1,4555 reticências, que é uma dízima periódica, certo? Agora nós vamos fazer a atividade. Atividade 1. Observe as frações a seguir e transforme-as em números racionais na forma decimal, certo? Nós temos aqui 3 frações, 5 nonos, 15,99 avos e 2 nonos. Essas frações, nós vamos transformar elas na forma decimal. Como que a gente transforma uma fração na forma decimal? Dividindo o numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir a primeira fração aqui, o 5 pelo 9. 5 dividido por 9. Primeiro eu pego 5. 5 dá para dividir por 9? Não, não dá para dividir por 9, porque o 5 ele é menor que 9. Então, o que a gente faz para a gente dividir? Coloca uma vírgula no quociente e acrescenta um 0 à direita do 5, que é o número que eu estou querendo dividir. Mas para a vírgula não ficar sozinha aqui, porque eu não tinha nenhum número aqui antes da vírgula, eu vou colocar um 0 antes da vírgula. Aí coloca 0, vírgula, e coloca um 0 à direita do 5. Aí formou 50. 50 dividido por 9, vão dar 5. Porque, olha, o 6 vai passar, olha aqui a tabuada do 9. 6 vezes 9, 54, então vai passar. Então, vai ser o 5. 5 vezes 9, 45. 50 menos 45 vão sobrar 5. O resto não deu igual a 0. Para continuar a divisão, o que a gente faz? Eu já coloquei a vírgula no quociente, olha.
Então, essa vírgula dá direito a acrescentar um zero em cada resto que sobrar. Então, eu posso colocar um zero à direita do resto, que eu já tenho a vírgula lá, e ficou 50. 50 dividido por 9, 5. 5 vezes 9, 45. 50 menos 45, sobra 5. Como eu já coloquei a vírgula, eu posso acrescentar um zero em cada resto que sobrar. Então, colocando o zero à direita do resto, vai formar 50, que vai dar 5. 5 vezes 9, 45. 50 menos 45, 5. Vocês viram que deu uma dízima periódica, né? O 5, 5, 5, reticência. Se continuar aqui, vai continuar 5, 5, 5. Só que a gente repete o 5 só 3 vezes e coloca reticências, tá? Então, 5 nonos, ele é igual a 0,555 reticências, tá? Que é uma dízima periódica. Vamos transformar outra fração em número decimal, 15/99. 15 não dá para dividir por 99, porque ele é menor. Então, eu vou colocar uma vírgula no quociente para poder acrescentar um zero à direita do 15 para poder dividir. Só que a vírgula não pode ficar sozinha, então eu coloco um zero antes da vírgula, certo? Aí, colocando o zero à direita do 15, formou 150. 150 dividido por 99 vai dar 1, ó. 1 vezes 99, 99, porque o 2 vai passar, tá? Então, 150 menos 99, sobraram 51. O resto não foi zero, foi um resto diferente de zero. Para continuar a divisão, já coloquei a vírgula no quociente, então posso acrescentar um zero à direita de cada resto. E agora, acrescentando o zero, ficou 510. 510 dividido por 99 vão dar 5. Ó. 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 9, 45, mais 4, 49. Então, formou 495. Subtraindo 510 menos 495, vão sobrar 15. Como eu já coloquei uma vírgula no quociente, eu posso acrescentar um zero aqui à direita. 150. Aí vai começar a repetição, tá vendo? Aí vai dar 1, que vai dar 1 vezes 99, 99, vão sobrar 51. Aí vai começando a repetição e vocês viram que aqui o número que está repetindo é o 15. Então, a gente fala que 15 é o período, tá? Então, 15/99 é igual a 0,15 reticências, tá? A gente repete o período 3 vezes e coloca reticências. Por quê? Porque não acabou aqui, né? Não acabou. Vocês viram que se eu continuar a conta aqui, ó, vai até infinito, tá? Agora vamos ver a outra. 2 nonos dividido. Então, vamos dividir a fração 2 nonos para achar um número decimal. 2 dá para dividir por 9? Não. Então, eu vou colocar uma vírgula no quociente para acrescentar um zero à direita do 2 para poder dividir. Colocando a vírgula no quociente, a vírgula não pode ficar sozinha, porque não tinha nenhum número aqui. Então, eu tive que colocar o zero antes da vírgula, para ela não ficar sozinha, tá? Aí, formou 20. 20 dividido por 9 vão dar 2. 2 vezes 9, 18, porque o 3 vai passar, ó. 3 vezes 9, 27. Então, vai ser o 2. 2 vezes 9, 18. 20 menos 18 vão sobrar 2, certo? Como o resto não deu zero, para continuar a conta, eu posso acrescentar um zero à direita do resto. Já coloquei a vírgula aqui, então a vírgula já me dá o direito de colocar um zero à direita de cada resto que sobrar. Aí deu 20. 20 dividido por 9, vão dar 2. 2 vezes 9, 20. 2 vezes 9, 18. 20 menos 18 é igual a 2. Colocando o zero à direita, vão ficar 20. 2 vezes 9, 18. 20 menos 18 igual... Só vocês viram que vai sempre repetindo aqui. Então, deu uma dízima periódica. E o período é 2. Então, 2 nonos é igual a 0,222 reticências, certo? Eu fiz essa divisão aqui para vocês entenderem melhor, tá? Agora, nós vamos
ver o que está pedindo aqui na letra A. Prestem atenção, porque no PET de vocês tem uma atividade parecida, então vai ajudar bastante vocês a resolverem essa atividade. Quais dos números obtidos são dízimas periódicas? Então, quando a gente dividiu 5 nonos, 15/99 avos, 2 nonos, vamos ver. 5 nonos deu uma dízima periódica? Deu. Quando eu dividi o 15/99 avos, deu uma dízima periódica? Sim. E quando a gente dividiu 2 nonos, 2 por 9, deu uma dízima periódica também, não é? Então, todos deram dízimas periódicas. Então, quais dos números obtidos são dízimas periódicas? Todos, né? Quais os períodos delas? Então, por exemplo, quais os períodos delas? Dos 5 nonos, o período é qual? O 5, não é? Não é o 5 que está repetindo 3 vezes? Então, 5, eu vou colocar assim, 5 nonos, período 5. Cinco nonos. Cinco nonos, período é igual a 5, certo? Depois a outra fração. A outra fração é 15/99 avos. 15/99 avos. 15/99 avos, o período, agora mesmo a gente viu qual que é o período dele. $15,99 avos, o período é, qual que é o número que repete aqui? 15, certo? Então, 15,99 avos, o período é 15, que é o número que está repetindo 3 vezes lá, tá? E a outra fração, que é 2 nonos. 2 nonos. Peraí. A outra fração, que é o 2 nonos, vamos ver qual que é o período do 2 nonos. 2 nonos, o período é qual? Olha, qual o número que está repetindo aqui 3 vezes? É o 2. Então, o período é 2. Opa, o período é igual a 2, tá? Então, até aqui foi fácil, não foi? Até aqui foi fácil. Fizemos a divisão, vimos qual foi o período, vimos que todas as frações deram dízimas, não é? Agora, gente, está perguntando na letra B. Observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, qual ou quais as relações podemos identificar? Primeira relação, vocês viram que ou o denominador deu 9 ou ele deu 99, não é? Que é aquela regrinha que a gente viu para transformar uma dízima periódica em fração, não é? Então, ou ele deu 9 ou ele deu 99. Por quê? Porque são dízimas periódicas simples. Todas elas foram dízimas periódicas simples, olha. Por quê? Porque depois da vírgula eu só tenho o período aqui, olha. Todas elas formaram uma dízima periódica simples, só tem o período depois da vírgula. Aqui também só tem o período depois da vírgula. Então, são dízimas periódicas simples. Quando a dízima periódica é simples, a gente só tem o período depois da vírgula. E lembra que a gente viu, para cada algarismo do período, a gente coloca um 9 no denominador? Um 9 para cada algarismo. Então, aqui o período não é 5. O período não deu 5 nessa fração. O 5 não é formado por um algarismo só, então eu coloquei um 9.
Aqui o período deu 15, ó. O 15 é formado por 2 algarismos, é o número formado por 2 algarismos, que é o 1 e o 5. Então, a gente coloca 99, 9 para cada algarismo do período, certo? Então, observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, quais relações podemos identificar? Podemos identificar que todas são dízimas periódicas simples, né? Todas são dízimas periódicas simples, né? Então, e podemos observar que o denominador, por exemplo, indica quantos se a dízima periódica tem um período de um algarismo, ela vai ter um 9. De 2 algarismos, ela vai ter 2 9s, né? Então, o denominador terá quantos 9 foram algarismos do período? O denominador terá o número de 9s dependendo do número de algarismos do período. Dependendo do número de algarismos do período, né? O denominador terá um número de 9 dependendo do número de algarismos do período. Outra coisa que a gente viu, olha, você viu que aqui o período é 5 e o numerador é 5. Vocês viram que aqui o período é 15 e o numerador é 15. Aqui, olha, o período é 2, ó, o período é igual a 2 e o numerador é 2, não é? Mas isso só acontece por quê? Porque aqui, ó, eu não tenho a parte inteira é 0. Ela é uma dízima periódica simples com a parte inteira 0, olha. Parte inteira 0, tá vendo? É uma dízima periódica simples com a parte inteira 0. Então, quando a dízima periódica ela é simples com a parte inteira é 0, o numerador ele é igual ao período, né? O período é igual ao numerador. Vocês viram? Ó, período 5, numerador 5. Período 15, numerador 15. Período 2, numerador 2. Então, quando a parte inteira... Quando a dízima periódica simples apresenta a parte inteira igual a 0, o período é igual ao numerador, né? O período é igual ao numerador da fração. Vou colocar a fração geratriz, que é a fração que está gerando a dízima. Certo? Então, olha quantas coisas que a gente pode observar nesse exercício. Olha, observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, quais relações podemos identificar? Quais relações podemos identificar? Então, vamos lá. Todas são dízimas periódicas simples, né? A gente viu que elas são dízimas periódicas simples, porque depois da vírgula só tem o período, ó. Depois da vírgula só tem o período, certo? Vamos rever. Depois da vírgula, somente o período. Tá. O denominador terá um número de 9 dependendo do número de algarismos do período. Isso a gente já viu também naquela regrinha antes, né? Que o denominador ele vai ter um número de 9 dependendo do número de algarismos do período, né? Então, se o período tem um algarismo só, é um número formado de um algarismo, ele vai ter um 9. Se o período é um número formado de 2 algarismos, o denominador vai ter 2 9s, certo? Quando a dízima periódica simples apresenta a parte inteira igual a 0, né, que a gente viu, a parte inteira igual a 0, o período é igual ao numerador da fração geratriz,
Então, o período, quando a parte inteira é igual a zero, o período é igual ao denominador. Isso é quando a parte inteira é igual a zero, tá? A dízima periódica simples representa a parte inteira igual a zero. Só quando tiver a parte inteira zero. Se for outro número, já não vai ter essa relação, tá? Espero que vocês tenham entendido. Assistam a aula quantas vezes for necessárias, tá? Preste atenção nessa atividade, que vai ter uma atividade parecida no PET que vai ajudar vocês a resolver, tá? Até a próxima aula.